A rachadinha já está desde o início, aí, pouco antes do governo Bolsonaro tomar o poder, né? O esquema de rachadinha já tinha chegado aí, através de algumas investigações do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, que tinha avançado bastante nesse processo. Eu assisti ontem na TV um vídeo que me chamou muita atenção de um comentarista da Jovem Pan, que é um comentarista conhecido por ser bolsonarista, né? Dizendo que a rachadinha não era crime, porque não se tratava de dinheiro público, e sim um acordo entre o funcionário que dava, né, a entender ali, segundo a análise dele, que o funcionário agia com liberalidade. Ele fala, não, eu quero dar o dinheiro para você e tal. Era essa forma que o apresentador lá da Jovem Pan descreveu, e me chamou a atenção também porque os demais pares também caíram na gargalhada quando ele falou isso. E ele fala isso, eu não vou nem colocar o vídeo dele aqui, mas ele fala num tom, até você percebe que ele está constrangido em fazer essa defesa, mas ele é tão bolsonarista que ele tem que fazer essa defesa. E eu, ao ver esse vídeo, falei, vai ter muito bolsominion por aí, dizendo não é corrupção e tal. E eu falei, vamos tratar sobre esse assunto para a gente primeiro entender que crime é esse, do que se trata, e a gente vai entendendo, a partir disso, uma série de outros fatos que foram revelados neste processo. Então, eu queria começar aqui com o professor, que é professor de Direito Penal, de Processo Penal, conhece bem essas questões criminais, para a gente entender o que é rachadinha. É corrupção, é peculato, não é crime nenhum, porque eu já vi umas 5 versões para análise sobre essa questão, professor. Olha, existe uma certa... Não existe um consenso do que é a rachadinha. A maior parte das pessoas acredita que seja crime, entende que a rachadinha seja crime. Assim, a maior parte esmagadora. Mas é importante a gente dizer que nem todo ilícito é crime. Ou seja, né, eu sempre dou o exemplo de passar no semáforo vermelho. Passar no semáforo vermelho não é crime, mas é ilícito, tanto que a gente recebe uma multa. A rachadinha não há dúvidas de que é ilícito. Isso daí é fora de questão. Agora, a maior parte das pessoas entende que, além de ser ilícito, também se trata de um crime. Pode ser, algumas pessoas tratam como peculato, certo? Porque, no caso, o peculato, a pessoa estaria se apropriando do dinheiro público. Por que é dinheiro público? Porque é justamente o dinheiro que deveria ir para o salário do funcionário público. Então, aquele dinheiro, por mais que já tenha saído dos cofres públicos, é uma forma do que o deputado tem de se apropriar de mais um valor, de aumentar o seu salário ilicitamente. Então, há pessoas que entendem que se trata de peculato. Outras pessoas entendem que se trata de corrupção, que ele estaria solicitando, no caso, a família Bolsonaro inteira, no caso, né? Não dá para falar Jair Bolsonaro, Eduardo, Flávio, Carlos. A gente, quando fala do Bolsonaro, a gente muitas vezes fala da família inteira, porque parece que se trata não de uma família, mas de uma família, né? No sentido de organização criminosa. E veja só, nesse caso, se entende que eles estariam solicitando dinheiro para obter uma vantagem, para garantir uma vantagem, que é a vantagem o emprego de funcionário público, o emprego no gabinete. Agora, veja só, conforme a narrativa da ex-cunhada do Bolsonaro, me parece que não se trata de corrupção, mas sim de concussão. Qual é a diferença de corrupção e concussão? No caso da corrupção, você solicita, você pede. No caso da concussão, é mais grave. A pessoa exige aquele benefício. Então, exige que seja dado parte do salário para que mantenha no cargo. E vejam só, no caso, salvo engano, era André o nome do rapaz que foi exonerado, ele não deu o valor devido e, por conta disso, ele acabou saindo do cargo. Então, me parece que, nesse caso, seria a concussão, porque ele exigia que fosse dado aquele valor para mantê-lo no cargo. Agora, mesmo que não seja crime, a gente tem que falar, olha só, isso
entra na lei de improbidade administrativa, entra no artigo 9º da lei de improbidade administrativa, porque se está por conta do enriquecimento ilícito, porque ele está recebendo uma vantagem patrimonial indevida. Então, nesse caso, o Bolsonaro e os filhos podem responder tanto por um ilícito penal, por um crime, seja concussão, peculato ou corrupção passiva, mas também devem responder por improbidade administrativa. Não é fácil a investigação desse tipo de crime, porque se necessita de alguém de dentro falando do esquema, uma vez que muitas vezes essa movimentação é feita em dinheiro vivo. Não é proibido comprar imóveis em dinheiro, né? Não há proibição nenhuma comprar imóveis, comprar carros. Agora, não é comum, inclusive por conta do volume de dinheiro, você comprar um carro, uma casa, um apartamento em dinheiro vivo. É absolutamente fora do normal, inclusive por conta da segurança de você transportar tais valores. Então, isso daí é um indício de que há algum ilícito, de que há alguma coisa errada, principalmente no volume que estamos falando. Estamos falando de 14 imóveis. Quem compra 14 imóveis aí durante uma vida, né? Que dirá em alguns anos. Então, isso já soa um pouco estranho. Isso indica que pode ter ocorrido lavagem de dinheiro. Então, essa é a primeira questão. Se ocorreu lavagem de dinheiro, a gente se presume que há um crime anterior. E provavelmente esse crime é corrupção, concussão, peculato, que inclusive as penas são muito próximas, certo? Então, o que acontece? Como será enquadrado não é tão importante, porque as penas são próximas, sendo condenado, será provavelmente a pena fique aí em torno de uns 3, 4 anos, eventualmente, a não ser que sejam, isso daí só pelo crime de peculato, concussão ou corrupção passiva, né, no caso das rachadinhas. Agora, tem outros crimes que envolvem, por exemplo, a lavagem de dinheiro, e daí acaba aumentando a pena. Agora, veja bem, para a investigação é muito difícil, não é simples isso, porque, tudo bem, provou que você demonstra que há compras estranhas. Então tem que provar que essas compras estranhas são irregulares. E daí é preciso puxar o novelo para ver o que se consegue achar. E esse tipo de coisa geralmente conta com as testemunhas, as principais testemunhas, elas participaram do esquema. Então elas confessando, elas também têm contra elas aplicada uma pena. Então, porque elas também participaram do ilícito, elas também praticaram algum crime ou alguma irregularidade administrativa. Esses áudios, esse depoimento da Andréia é super importante, justamente porque alguém de dentro que trabalhou lá e que pode provar que isso ocorreu. Vejamos se, inclusive, ela fará ou não uma delação premiada.